Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocarem aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, que hoje o dia está bem agitado, nós temos vários entrevistados, né, e um dos entrevistados, o padre Valdecir, está aqui do meu lado, vai falar sobre o Sínodo para a Amazônia. Né, vai ser uma entrevista que nós vamos conhecer um pouco mais desse evento que está acontecendo nesse momento no Vaticano, e que nós do Conteúdo Amazônia temos lá um dos colegas aqui da mesa que está cobrindo o evento. É o único veículo de comunicação do estado de Rondônia com alguém hoje lá, o jornalista oficialmente credenciado para a televisão. A rádio acho que também vai ter, né? Mas a rádio Caiari de vocês, né? Deve ter alguém lá, mas pela televisão só nós aqui. E vamos falar do que é o Sínodo, né? Dos assuntos polêmicos que vão ter no Sínodo da Amazônia. Seja bem-vindo, padre, primeiro de tudo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite, Benito, boa noite, Thaísa, boa noite também ao amigo telespectador que nos acompanha. Perfeito, Thaís, saúde, padre. Padre Valdecir, uma honra tê-lo aqui em nosso programa para falar desse tema importante que é o Sínodo, né, que não é fechado, não é exclusivo, ele é inclusivo, e a gente vai entender um pouquinho mais. Já agradeço e mando um grande abraço para o meu amigo Josenir Detoni, que está em Roma como nosso jornalista, nosso correspondente internacional, né, que trará em vários momentos informações sobre o que acontece em Roma, as discussões, as deliberações para o Sínodo para a Amazônia. A vocês de casa, não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram e também se inscrever na nossa página do YouTube e não perder nenhuma das atividades do Josenir lá em Roma. Perfeito, eu vou chamar a vinheta, vamos começar então. Por favor, Deus, a vinheta. Bom, professor, também é professor, padre, eu vou chamar primeiro o Josenir, para nós mostrar que ele está lá no Vaticano, tá? Por favor, Eudes, primeiro solta aí o Josenir com a passagem dele do Vaticano. Olá, amigos do programa Conteúdo Amazônia. Oi, Benito. Oi, Thaís. Oi, Eudes. Estamos com saudades de participar aí da bancada, mas temos a boa notícia de estarmos aqui na cidade do Vaticano, cobrindo para o programa Conteúdo Amazônia o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia é uma reunião muito importante que vai discutir aspectos fundamentais para o futuro da nossa região e é uma alegria então poder levar até você informação útil e de fonte segura sobre esse tema. Nos próximos programas vamos estar trazendo as notícias do Sínodo e por enquanto fica para vocês aí no Brasil, em Rondônia, nosso grande abraço. Eu sou Josenir Detoni, com imagens de Cristina Carrelli para o programa Conteúdo Amazônia. Olha só, um abraço para o Josenir, né, que vai nos assistir com certeza. Padre, vamos falar do evento como um todo? Traduz para nós a importância dele e o que ele visa alcançar. Bom, primeiramente, o Sínodo é um evento que a Igreja promove e tem o sentido de buscar juntos a compreensão da realidade e buscar caminhos para uma caminhada juntos. A palavra sínodo vem do grego sin, significa junto, e rodós, caminho. Então, sínodo é caminhar juntos. A importância do sínodo para a Amazônia é que a Igreja deseja fazer a passagem
de uma lógica de missão da visita, de ir até as pessoas, para a lógica da encarnação, de armar a tenda na Amazônia. Consequentemente, a igreja passa da lógica do anúncio para a lógica da escuta. O Papa Francisco, quando esteve em Puerto Maldonado, em 2018, disse aos representantes dos povos amazônicos o seguinte... Aqui no Peru. Puerto Maldonado fica no Peru. Ele disse, os missionários até agora anunciaram, falaram, muitos deram até a vida aqui na Amazônia, mas é chegada a hora de nós ouvirmos os povos. E passou a palavra aos representantes dos povos amazônicos, sobretudo dos indígenas. Então este sínodo é da maior importância porque a igreja quer anunciar o evangelho de forma libertadora, mas numa perspectiva de encarnação na realidade, que na prática significa valorizar a cultura da região, a espiritualidade dos povos da região amazônica. É uma região que compreende a parte brasileira da Amazônia, 54% do território nacional, mais 8 países. Então são 9 países com centenas de povos originários, e muitos povos migrantes, né, de origem europeia, como resultado de todo o processo de colonização aqui da região. Então a igreja busca compreender um pouco esta realidade humana que está aqui através da dinâmica da escuta. Foram promovidas milhares de escutas, reuniões nas comunidades, nos povos, orientadas por perguntas que a igreja enviou e que as comunidades, de maneira muito livre, autônoma, foram respondendo. A Arquidiocese de Porto Velho participou dessa dinâmica de escuta em várias ocasiões, inclusive na nossa Assembleia Arquidiocesana, nós fizemos um documento e enviamos ao Papa. Tudo isso em vista de novos caminhos para a igreja, para a evangelização. Em segundo lugar, a igreja quer compreender melhor a realidade em vista de uma ecologia integral, em vista de que nós consideremos a Amazônia como de fato ela é, criação de Deus, uma verdadeira graça para nós, e possamos respeitar todas as formas de vida presentes aqui na Amazônia, não somente a vida humana. Obviamente que o ser humano deve ser tratado na sua especificidade. Nós somos criação de Deus, temos liberdade, temos consciência, então temos uma responsabilidade maior. Não podemos buscar a nossa realização como pessoas, como povos, à custa da destruição desta grande graça que é a Amazônia, portadora de 10% de toda a biodiversidade do planeta. Recai sobre nós uma grande responsabilidade. Conforme a gente sempre escuta, né? A Amazônia é nossa, a Amazônia é dos povos da Amazônia, dos 8, 9 países, mas a Amazônia também é um dom que transcende o nosso território. A Amazônia é portadora de muita vida. Costuma-se dizer que é o pulmão do mundo. Hoje se sabe que não é o pulmão do mundo no sentido de produzir o oxigênio para o planeta, porque as algas marinhas produzem muito mais. Quer dizer, nós dependemos mais dos oceanos para termos o oxigênio que respiramos. Serve como regulador da climática. A Amazônia tem toda uma biodiversidade que precisa ser cuidada. Nós, na Arquidiocese de Porto Velho, estamos adotando a seguinte orientação. Nós precisamos crescer na consciência de que nós, de Rondônia, somos Amazônia, nós somos esta criação de Deus que está presente aqui, e nós devemos então viver em comunhão com a Amazônia, buscar o desenvolvimento, o nosso sustento como povo, numa perspectiva de cuidado. Até nós estamos adotando lá 2 hashtags, sobretudo para se comunicar com a juventude. Nós somos Amazônia e eu cuido. É claro que este eu cuido não é simplesmente num plano individual, de um empoderamento, um suposto empoderamento do indivíduo somente, mas é um eu cuido também como comunidade, como sociedade, é o que nós desejamos. O sínodo, então, é uma grande graça para a igreja
e a gente deseja também que seja uma grande graça, uma grande alegria para todos os povos da Amazônia. Eu tenho série de assuntos, mas deixa eu ver se a Thaís quer comentar alguma coisa. Para mim, assim, é muito importante, eu acho que é um trabalho fantástico, de grande relevância. Não poderia deixar de citar que nesse último dia 1º de outubro, teve um encontro na Catedral, né, da Sé, em São Paulo, onde várias lideranças religiosas participaram dessa inauguração, vamos assim dizer, onde foi discutido com esses líderes o sínodo, né? Então o Dom Cláudio Umes, que convidou essas entidades que participaram desse evento, foi muito bacana, e gostaria aqui de mandar um grande abraço para o meu Rabino Alexandre Leone, que nos representou, que representou a nossa comunidade judaica nesse evento, e que mostra essa importância e a relevância desse trabalho. Parabéns. Tá, eu tenho umas fotos que chegaram lá dos primeiros encontros que está tendo lá em Roma. Tens as fotos aí, Eudes, para nós dar uma olhadinha rápida, que eu quero te fazer pergunta já do primeiro tema. A gente pode ver as fotos enquanto você fala. Esses aí são os primeiros seminários de preparação para o evento, que a abertura oficial é hoje. Aí o pessoal, aí já tem uma equipe. Esse é só uma das, eu acho que mais de 100 salas que estão lá preparadas para acolher o pessoal. É bom a gente esclarecer que o sínodo reúne uma representação de bispos da igreja do mundo inteiro, né, de todos os continentes, e todos os bispos da região panamazônica, desses 9 países que compõem a Amazônia. E também auditores, peritos, assessores, leigos, representantes de povos da Amazônia. Aquele última foto ali, por favor, bota de novo ali, Eudes. Tem um brasileiro aí, não tem? Ali está o cardeal Dom Cláudio Rumes, que é o relator do sínodo. Né? É um brasileiro, arcebispo cardeal emérito de São Paulo. Então, para tu ver como o negócio. Esse é só uma das salas, são mais de 100 salas. O Vaticano está pequeno para tanta gente hoje lá. Bom, aí nós vamos para o primeiro assunto polêmico desse sínodo. Da possibilidade de ordenação de homens casados ao sacerdócio na Amazônia. Como é que você vê isso e como vê a possibilidade disso? É uma oportunidade da igreja discutir o assunto. Então, quando a igreja perguntou sobre novos caminhos para a igreja da Amazônia, as comunidades puderam falar com liberdade, e as comunidades refletiram sobre o direito que elas têm de celebrar a Eucaristia conforme Jesus lhes disse. Jesus disse aos seus discípulos para eles celebrarem a Eucaristia em memória dele, em memorial de sua Páscoa. Pois bem, milhares de comunidades na Amazônia não podem celebrar aos domingos a Eucaristia por falta de ministros ordenados. E as comunidades, assistidas pelo Espírito Santo, buscam soluções. Uma das soluções seria a ordenação de homens casados de vida cristã provada. Então os bispos poderão refletir sobre isso. Nós sabemos que, do ponto de vista teológico, do ponto de vista daquilo que a gente entende a partir da Escritura ser a vontade de Deus, nada impede que isso possa acontecer. Agora o sínodo poderá discutir o assunto, fazer as ponderações, mas o sínodo não decide sobre isso. No fim, o sínodo apresenta um resultado das reflexões feitas ao longo de todo o período, né, que dura o sínodo, e o Papa, então, vai produzir um documento. Agora, uma decisão não depende do sínodo. Tá, um caso como esse, quem decide? Quem decide? O Papa decide. O Papa... duas instâncias podem tomar decisões na igreja. Assim, ou não, o Papa nunca decide sozinho. O Papa sempre ouve a igreja num processo muito complexo de escutas. O sínodo digamos, uma espécie de ponto de chegada de todo um processo de escuta dos teólogos, dos povos, das lideranças, das comunidades. Mas o sínodo não decide nada. O Papa depois
tendo todo o material que o sínodo vai lhe entregar, poderá tomar uma decisão. Sim ou não. Uma outra instância que pode tomar decisões na igreja é um concílio. Não há nenhum concílio previsto, a menos que o Papa convoque, mas não há nenhuma previsão de convocação de concílio. Então, uma decisão sobre essa questão poderá vir do Papa, mas a gente não tem nenhuma previsão de que esta decisão seja tomada depois pelo Papa. Usando hipoteticamente de que o sínodo referende uma ideia dessa, né? O Papa pode tomar, então, essa decisão. Qual é a média para tomar uma decisão papal? 1 ano, 2, 3? Não saberia lhe dizer. O fato é que nós temos uma situação posta. Eu diria que nós devemos entender essa questão da possibilidade da ordenação de homens casados, de vida cristã provada, né? Mas eu não sei se esta também seria a solução para o problema, digamos, para as dificuldades da Igreja da Amazônia. O que nós precisamos mesmo é de testemunhas referenciais, fiéis, engajadas, testemunhas de Jesus Cristo aqui na região. Depois, essa questão da teologia dos ministérios, se ordena padres casados ou não, esta, no meu modo de entender, é uma questão mais secundária. O fato é que nós temos comunidades muito vivas, que entram em comunhão com Cristo, que entram em comunhão com Deus, através da escuta da palavra, na celebração da palavra, e eu penso que é possível buscar caminhos novos no sentido de alimentar a comunhão com Deus através da palavra. Se vier uma decisão da igreja nessa direção, eu acho que depois a gente poderá avaliar, né, se realmente isso será, digamos, uma coisa boa para a igreja. As comunidades têm opinado que sim, então nós precisamos entender isso. Muitos pensam que a igreja simplesmente decide e o povo deve cumprir, mas há um princípio a partir do qual a igreja vai tomando decisões, que é o chamado senso dos fiéis. Aquilo que os fiéis vão sentindo, vão pensando, ele tem força dogmática na igreja também. E aí, neste sentido, nós temos exemplos de concílios que tiveram uma recepção limitada. Por quê? Porque os fiéis foram sentindo que determinadas decisões do concílio não faziam muito sentido e aquilo como que não pega, né? Da mesma forma, a igreja pode tomar determinadas decisões a partir daquilo que os fiéis sentem. Um exemplo disso são os dogmas marianos. São 4 dogmas: o da maternidade divina, o da virgindade perpétua, o da Imaculada Conceição, ou seja, Maria, segundo este dogma, Maria foi concebida sem pecado, e o da Assunção ao céu. Maria foi elevada ao céu. Esses dogmas todos resultaram da percepção do senso dos fiéis, da média daquilo que os fiéis iam sentindo e pensando. Até o século III, esses dogmas não eram definidos. Então, ali no século IV, foram feitas as definições em concílios a partir do gosto dos fiéis. Então, os fiéis começaram a lembrar de Maria. Não, Maria é a mãe de Jesus, e ele tem natureza divina, então ela é mãe de Deus. E sendo ele o Messias, então ela deve ter tido uma concepção virginal, como de fato é atestado no Evangelho. Então, a partir de toda essa devoção dos fiéis, a igreja dá um salto qualitativo e define o dogma. Então, diante de todo este apelo dos fiéis, os fiéis em geral sentem que nada impede que homens casados possam ser ordenados presbíteros, padres. Os fiéis desejam isso. A igreja poderá, a partir disso, partir também de dados da Escritura, de dados da tradição, para dar um passo adiante. Uma outra possibilidade seria a convocação de padres que deixaram o ministério para se casar. E são milhares de padres, homens muito bem formados, alguns até com mestrado, doutorado, que estão exercendo outras profissões, sobretudo no magistério, sendo professores de filosofia, de teologia e de outras áreas também, e que poderiam ser chamados de volta para o exercício do ministério. Então, são muitas possibilidades. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial. Quando a gente voltar para concluir, vamos falar o que mais para a Amazônia que nos espera, em termos até
do olhar crítico sobre... acredito que não vai se discutir soberania sobre a Amazônia, mas sobre a maneira como a Amazônia é conduzida, sim. Então, no próximo bloco, tá bom, meu querido? Jogo rápido, é no lá, outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta, Padre Valdeci. Thaís, quer fazer um comentário antes de nós abordar o fato a maneira como é vista a Amazônia nesse seminário? Eu quero ser Ensino. bem breve, né, para até deixar o Padre Valdeci falar mais aí sobre o tema. O que me encanta na Igreja Católica é a qualidade dos estudiosos, né? Quanto tempo os padres se dedicam para estudar e para fazer com que a sua igreja tenha, vamos dizer, um sucesso, né? Que os seus fiéis realmente entendam o que está sendo produzido, falado, e eu acho isso muito bacana. Isso é muito parecido com o judaísmo e isso me encanta. Eu sei que o padre até comentou que muitos deixaram de ser padre para casar, mas eles são mestres e doutores. E se tiverem a oportunidade de voltar
o quanto a igreja vai ganhar com conhecimento na educação para os seus fiéis. Isso, para mim, realmente é muito bacana e realmente me encanta. Tá. Olhar sobre a Amazônia, a partir de agora, então, por parte do Vaticano. O Vaticano, digamos, a igreja, né, o conjunto da igreja, olha para a Amazônia como um lugar onde a igreja deve armar a sua tenda, deve fazer morada, como de fato tem buscado fazer. E sempre numa perspectiva de anunciar o Evangelho, escutando as pessoas, valorizando os conhecimentos tradicionais, buscando caminhos também para nós convivermos bem com a Amazônia. O sínodo também tem sido bastante questionado, as intenções do sínodo. Muitos chegam a dizer que o sínodo se inscreve numa espécie de instrumentalização da igreja por parte daqueles que querem implantar uma nova ordem mundial que supostamente negaria a soberania dos povos, dos países. Pensar isso, eu acho que significa submeter o pensamento da igreja a uma grande simplificação. A igreja não seria tão ingênua assim. Ela é portadora de uma tradição 2 vezes milenar. A igreja não toma decisões intempestivas, reflete muito, escuta os teólogos, os cientistas. Tudo é feito com muito diálogo e com muita cautela. Então, o fato é que a igreja, ao propor que a Amazônia seja preservada, a igreja não está querendo tirar a autonomia de nenhum país para que cada país conceba os seus projetos de desenvolvimento para prover o sustento para os seus povos. Nós precisamos superar a ideia de que preservação e desenvolvimento se excluem. Não. É possível promover o desenvolvimento com preservação. É possível conviver com as riquezas naturais e implementar um projeto de desenvolvimento. É muito interessante quanto a isso que na Bíblia está escrito: quem não quer trabalhar também não coma. Né? E nós precisamos entender que nós não podemos viver às custas da natureza somente. A natureza demorou bilhões de anos para produzir as riquezas minerais, o petróleo, o minério de ferro. A natureza demora séculos, até milênios, para produzir uma floresta. Então a natureza trabalha. Nós também precisamos trabalhar, mas não extenuando e simplesmente explorando a natureza, porque a natureza é nossa irmã, a Amazônia é nossa irmã, a terra é nossa irmã. Então devemos mais colaborar com a terra do que simplesmente explorar. Esse é o pensamento da igreja. O que não impede o Brasil e os demais países de promoverem o desenvolvimento. E defender a preservação da Amazônia em nada nega a soberania de nenhum país. Padre, a gente vai concluir agora. Thaís, concluindo então. Padre Valdecir, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Volte mais vezes para nos contar um pouquinho, inclusive sobre o seu trabalho na coordenação da pastoral. E a vocês de casa, até o próximo programa. Padre, quero aqui já agradecer a sua presença, dizer da importância que é poder falar desses assuntos construtivos e o que precisar lá aqui na Cúria Católica, na Arquidiocese, o programa é um parceiro, tá? Falamos a mesma linguagem. Muito bem, eu te agradeço, Benito, lhe agradeço, Thaísa, e ao amigo telespectador que nos acompanhou. Felicidade para você, tá? Obrigado. Precisando de alguma coisa, a casa está aberta. Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.